Olá, mulher admirável. Seja muito bem-vinda ao Fala Mulher Admirável Podcast. Meu nome é Samanta Carvalho, sou terapeuta, educadora emocional, mentora, escritora e estou aqui há 13 anos contribuindo para que mulheres como você possam transformar a sua história. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o episódio do Fala Mulher Admirável em Foco. Estamos comemorando o mês da mulher, o mês de março. A gente sabe que o mês da mulher é todo mês, né, mulheres? Mas no mês de março a gente sabe que existem mais comemorações. Então nós estamos aqui fazendo episódios especiais para o mês da mulher. E nós escolhemos falar do empreendedorismo feminino, que é esse cenário que tanto faz crescer o nosso país, né? Nós sabemos que hoje o empreendedorismo feminino é responsável por muito do crescimento do nosso país, certo? Então hoje nós estamos aqui para falar do seguinte tema: como o olhar apurado para os detalhes pode impactar positivamente a saúde do negócio da mulher empreendedora. Lembrando, mulher admirável, você que está aí me vendo e me ouvindo, que empreender não é só negócios. A gente empreende a vida, certo? A gente empreende o tempo todo. Ah, Samanta, mas eu sou doméstica, sou do lar. Você está empreendendo. Sabe aonde? No crescimento da sua família, dos seus filhos. Então, entenda-se, empreendedora sempre, empreendendo a vida. Você empreende seu negócio, empreende sua vida, empreende em tudo que você faz, certo? Inclusive, as primeiras mulheres que abriram o empreendedorismo. Isso é um fato, viu? Nós somos pioneiras no empreendedorismo, certo? Então, hoje eu trouxe aqui, vocês já me conhecem, né? Da temporada passada, eu esqueci a caixinha de lencinho. Ai, eu tenho que trazer esse lencinho, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou a chorona do podcast, né? Eu choro mesmo. E hoje eu trouxe aqui uma querida, uma mulher que veio de presente para mim. Uma mulher incrível. Ela é... vou apresentar aqui um pouquinho dela para vocês conhecerem. Ó, vamos lá. Quem participa aí do Mulheres que Despertam Juntas vai saber de quem eu tô falando sem eu falar o nome, hein? Olha só. Ela é empreendedora, mentora, palestrante, mestra em artes e desenvolvimento humano. Criadora do projeto Fofa-se e Iluminare e embaixadora do grupo Mulheres que Despertam Juntas, que foi aonde nós nos conhecemos. Querida Flávia Bianchi. Obrigada, Samanta. Que prazer estar essa tarde com você. Lisonjeada com esse convite. É um prazer falar de assuntos que reverberam a alma feminina, que falam de lugares que a gente possa cada vez mais colocar nossa voz e colocar o nosso posicionamento. Então, falar desse tema, eu venho assim com o coração, né, pulsante, vibrante, e eu tenho certeza que faremos, né, um bate-papo que será de grande contribuição para muitas outras mulheres. Obrigada por me receber hoje. Ai, satisfação imensa, Flávia, de poder trazer todo o seu conteúdo, todo esse cabedal de conhecimento que você tem para essas mulheres admiráveis que estão nos assistindo e nos ouvindo, certo? Certo. E vou começar fazendo uma pergunta. Vamos lá. Conta um pouco mais de você pra gente. Eu falei o básico, né? Traz mais alguma coisa aí pra nós. Conta mais quem é a Flávia Bianchi na fila do aeroporto indo para Paris. Eu quero pegar esse gancho, eu acho muito interessante, porque você veio me causar realmente, suscitar em mim nessa inquietude de falar sobre o olhar apurado. O apurar do gosto, né?
que lugar que é esse que a gente tem que investigar, principalmente a gente vai percorrer isso hoje, que é esse lugar de investigação interna. Isso. Você falou, vamos empreender sobre os negócios, mas prioritariamente nós vamos empreender sobre a vida, né? Sobre esses lugares que muitas vezes que nosso olhar não pode deixar passar despercebido, desatento. Esse é o meu grande foco e a minha história perpassa nesse lugar. Eu sempre fui uma buscadora, uma mulher ligada à sensibilidade, a ver o tratamento afetivo, a parte emocional sempre me tocou muito, em qualquer lugar em que eu transitei. Em períodos, né, de escolhas universitárias, eu fiquei muitos anos na área acadêmica, né, eu dei aula muitos anos, tive a oportunidade de ir para fora do país e eu gostaria de deixar isso muito claro, que essa busca pelo aperfeiçoamento, esse olhar, ele é fundamental e a gente no decorrer desse bate-papo, nós veremos o porquê que ele realmente impacta profundamente. Ao ver quem sou, eu posso sim realizar entregas muito mais impactantes no que eu faço nos meus negócios. Então isso é uma coisa que é uma repercussão. Então na minha trajetória, expandindo da área acadêmica, saí do Brasil e fui atrás disso, fui fazer um mestrado fora do país e nesse lugar de ver o mundo, né, buscar apurar meu gosto, apurar lugares, pessoas que passaram pela minha história, eu fiz um gancho com a existência mesmo de quem veio antes de nós, principalmente mulheres. Eu fui buscar a minha formação exatamente, você me apresentou muito bem, na área de desenvolvimento, né, humano, com foco em artes. Por quê? Eu escolho os artistas, esse viés, porque a partir da arte você tem pessoas que olharam mais longe, pessoas com mais sensibilidade de ver a realidade, de ver uma realidade ampliada do que nós não fomos capazes de ver. E a gente é menor por causa disso? Não. A gente simplesmente tem que aproveitar essa oportunidade de pegar esses exemplos e poder aperfeiçoar esse grande lugar que as pessoas que vieram antes de nós foram capazes de ocupar e nos mostrar. Então, por exemplo, grandes mulheres da história da arte que fora do seu tempo, do seu contexto, foram capazes de grandes feitos. Feitos inimagináveis, atos enormes, parecendo do cotidiano comum, mas atos de coragem tremendos. Esses atos de coragem que eu uso muito nas minhas palestras, nas minhas apresentações, para trazer esse exemplo de que nós muitas vezes não precisamos reinventar coisas. A gente principalmente pode ter esse olhar acurado de buscar, é isso que eu quero deixar nessa abertura, principalmente a referência de quem faz diferença na nossa vida, com quem eu ando, com quem, no caso, eu estudo para poder aprender e eu pego como exemplo para as minhas práticas cotidianas. Sensacional, Flávia, isso aí. Então, vamos ao que viemos, né? Eu quero primeiro perguntar uma outra coisa, antes de eu entrar aqui. Ok. Existem muitas mulheres de diversos mundos nos escutando agora, né? Mundos sociais, né? Você falou de viagens, de aprendizados. Como que uma mulher comum, e aí indo para o final, mas já aqui no começo, porque muita gente deve estar pensando assim, mas eu não tenho oportunidade de viajar, eu não tenho oportunidade de, às vezes, ir num museu ou numa exposição. Como que essa mulher mais comum pode ter esse lugar? Eu sei que a gente vai falar disso, mas só para já ficar um pouquinho do gostinho disso aí. É muito bom você falar isso, porque a gente não fala de lugares de exclusão. A gente fala exatamente do movimento de inclusão. Então, esse movimento ele vai começar prioritariamente pela consciência de que eu posso realizar algo por mim. A mulher é uma entrega constante de algo para fora. E o nosso holofote ele fica muito direcionado para esse lugar fora de si.
Então, quando eu começo a ter um espaço na minha agenda para me preocupar com estas questões, esse holofote ele é direcionado para lugares obscuros, lugares ocultos, que eu nem imaginava dessa mulher comum que ela poderia ter. E eu gosto muito de usar essa metáfora assim, que somos universos a serem descobertos e explorados, né? E são fascinantes, mas muitas vezes o cotidiano ofusca pela nossa necessidade de sobrevivência, pela necessidade de entrega mais urgente. Então eu falo muito isso. Passado esse momento de introspecção que você tira com você se dá essa oportunidade de falar, poxa, eu posso construir algo que até hoje eu não fiz. Primeiro, olhar-se. Muitas vezes há necessidade até de uma busca de uma terapia, de um suporte, né, terapêutico é super importante, a gente não consegue sem um apoio, né? Como o seu lindo trabalho é um grande exemplo, né? A inteligência emocional hoje ela vem revolucionando lugares para poder nos dar esse suporte, esses pilares, né? E é nisso que eu acredito. Também caminho nessa mesma frente, né? De mudar o olhar em relação a si, em relação a essa descrença de si, a essa mudança de potencialidade que você tem. Então, voltando à sua pergunta sobre a mulher, que muitas vezes se acha comum e a maioria são heroínas. Então, de comum não tem nada. Tem jornadas, assim, que a gente aplaude. Jornadas incríveis. E nessas jornadas, a gente nota muito que a família normalmente vem em primeiro lugar, a gente sabe aquele lugar da fila que muitas vezes ela vai se colocar num lugar muito distante. E esse distanciamento dela não é por mal, é por uma falta mesmo de alinhamento interno. Por isso que eu falei da terapia, por isso que eu falei de se colocar no seu dia. Quando eu me coloco no meu dia de alguma forma, pelo menos eu vou ter no final do dia uma parada, assim, pode ser uns 5 minutos. Isso é um exercício até que eu gostaria de deixar aqui, né, para todas nós avaliarmos, né, se eu estive comigo durante meu dia. É muito interessante a gente pensar nisso. Eu passei por mim, fiz tudo, realizei, mas eu tenho noção do que foi realizado? Ou eu só fiz essa entrega, né, veloz, acelerada, exaustiva? O que sobrou de mim no final desse dia, né? Teve algum momento que eu parei, que eu me acolhi, que eu me abracei, que eu permiti, às vezes, tomar um café com mais calma, que eu pude respirar, que eu pude ver realmente a validação da prioridade daquelas escolhas, que a gente vai falar hoje de escolhas também. Então, essa mulher comum que ela não tem nada de comum, né, eu gostaria de deixar isso bem marcante. Olhe para você no decorrer do seu dia, né? Essas escolhas necessárias, às vezes obrigatórias, a gente pode ir ajustando o que realmente é urgente e obrigatório e não se deixar de lado. Porque a gente arrasta montanhas, a gente é capaz de coisas incríveis, mas muitas vezes o preço a se pagar. Então, novamente, o equilíbrio, que entra muito novamente a questão emocional, né? Os desgastes do que eu tenho carregado, que muitas vezes não são meus, e eu não tenho tempo para mim porque eu dediquei a coisas que são além do que eu deveria estar, né, carregando como uma responsabilidade que muitas vezes nem é minha. Então eu deixo aqui esse lugar. Então para essa mulher que quer começar a olhar-se, é isso. O que eu tenho a mim. Então, eu não preciso estar em outro lugar, né? Eu vou começar a olhar na minha jornada e colocar nesse dia pontos que realmente sejam modificadores das minhas atitudes e ações para o próximo dia. Por exemplo, eu falei, né, que vamos falar muito sobre referências. Essas referências de quem está no meu cotidiano, do que eu assisto, do que eu escuto. É muito sutil, Samantha, muito sutil. Verdade. Então, são coisas passageiras, às vezes é num trajeto para o trabalho. O que é ali, que eu estou escutando só uma música ou eu estou escutando algo que vai me fortalecer internamente? É uma voz que eu posso buscar que faça mais sentido e num trajeto às vezes pode ser de meia hora, é aquele momento, o meu momento de transformação.
Isso. É isso. Não tem classe social, não tem nada quando você quer cuidar dos detalhes para que você cresça. Exato. Né? No seu empreendimento, que é a vida. Exato. Certo? E tudo começa por aí. O resto todo será impactado por essas decisões. Pequenos atos diários. Isso. Flávia, compartilha para a gente, então, agora, um pouco mais voltado para as mulheres de negócio, a importância de olhar para os detalhes. Como é que isso impacta a saúde da empresa, a saúde dessa mulher? Como é que esses detalhes vão impactar o negócio dessa mulher, dessa empreendedora, dessa empresária, né? O olhar para esses detalhes. Conta para a gente. Eu, na verdade, comecei a sentir isso na própria pele, né? Então, eu acho que o que nos percorre é analisado, a gente é capaz de ter essas experiências para poder se apropriar desse tema e falar sobre ele. Sim. Então, foi nesse lugar de dor, né, desses lugares de busca, né, de apurar esse olhar, porque eu também, não foi de repente, é uma busca diária, levam-se anos e é para a vida. Isso aqui para deixar claro. Uma das coisas que eu combato muito, né, e defendo para o ser humano e principalmente nesse lugar do feminino, da mulher empreendedora, é essa questão mesmo dos lugares de fórmula pronta, né, os passo a passo, aquela coisa já engessada. Eu sou o oposto desse lugar. Tanto é que nos meus projetos, né, como você falou bem no início, nasceu o Fofa-se, nasceu o Iluminare, que é a mentoria, devidamente colocados nesse lugar de dor para apurar esse olhar da mulher. A mulher como ser humano e principalmente essa mulher que sai desse lugar muitas vezes comum, que a gente falou que não tem nada de comum, mas ela dá um passo gigante para empreender. E chega ali numa batalha, né, diante relacionamentos, diante a administração, diante equipes ou a equipe dela, né? Eu presa, eu equipe. Exatamente. Então, a gente vai ver que nesses lugares, a minha busca até na parte de transpor a barreira de conceitos, eu fui buscar profundamente os conceitos administrativos, a parte acadêmica, e como que eu, para poder passar essa fronteira, para aplicar isso na vida real. Então, o que a gente vê? A partir do momento que tem essa construção interna e a mulher vai identificar nela esses lugares, né, de ação, de potência, dos seus valores inegociáveis, ela vai poder aplicar isso no seu negócio. Não é possível desvincular. São padrões que a gente não tem condição de aplicar a médio e longo prazo de sucesso se eu não tenho essa base desses pilares reconhecidos. Por isso, essa investigação, ela é uma potência e ela não pode ser deixada de lado. Então, quando a mulher, no caso dos projetos que eu elaborei, é muito interessante, muita gente fala assim, mas por que fofo? É porque é carinhoso? É porque tem esse lado também. Porque para lidar com os relacionamentos e com as pessoas, a gente precisa sim de olhar nos olhos, você ter esse lugar de não invisibilidade. Isso. A gente tem, até pontuei, quando nós chegarmos mais à frente, para deixar bem claro algumas importantes ações a serem, né, tomadas e ter atenção, mas é incrível você notar esse lugar quando você realmente está presente, você olha nos olhos da pessoa e dá atenção, os relacionamentos, eles realmente são verdadeiros. Isso é hoje um dos grandes valores e uma das coisas mais difíceis de conseguir. Por quê? Porque a gente está muito fora desse lugar, né? Que eu fui buscar no Fofa-se, que são uma matriz, né, americana, é um estudo que ele tenta trazer esses lugares que a tradução é o Fofa-se, né? São as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que nós, como seres humanos, e aqui em particular, né, as mulheres empreendedoras,
enfrentam diariamente. Por isso que eu falei, no final do seu dia, você vai ter essa pergunta a se fazer. Quais foram minhas forças de hoje? Quais foram as minhas oportunidades? Eu deixei passar? Eu aproveitei? Eu estou me preparando? Eu estou pronta? As fraquezas, eu tenho que pôr luz nessas fraquezas, né? O que hoje mais me ameaça e me tira essas forças? O que mais me ameaça nesse cotidiano que me dá medo, que me paralisa? A observação de si é a grande virada da sua análise interna e do seu sucesso, da sua chave de negócio. Os detalhes de você observar. O que vem ser esse olhar apurado? Como eu disse, você se dar essa preferência de si, de momentos que você nem imagina colocar elementos que te modificam. Então, eu estou escutando o podcast das Mulheres Admiráveis, né? No percurso para o meu trabalho, eu estou escutando mulheres que realmente têm histórias muito impactantes para contar e que podem ser caminhos a serem abertos e mudarem chaves dentro de mim. Eu estou buscando grupos, né, de apoio e grupos de convivência que são compatíveis com o que eu acredito, com o que faz com que a minha beleza interna seja tocada. Beleza, ela vem de um lugar muito particular. Eu gosto muito de falar disso. Falo, mas o que isso tem a ver com o negócio? Tudo. Tudo. Porque o que nós mais somos testemunhas são da insegurança feminina, da falta de confiança, desse lugar de não capacidade, não aceitação. Então, não merecimento. Não merecimento. Então, eu venho desses lugares que eu falei, olha lá o fofo de novo, as ameaças, as fraquezas. Então, eu pego esses pilares para analisar, porque ninguém vai saber melhor do que você o que você passa. Então, essa análise de consciência no final do seu dia é uma análise profunda de só você que viveu as suas batalhas, sim, as suas lutas internas durante aquele dia saberá responder. Ninguém mais sabe. As montanhas, né? Ou a montanha russa que você enfrentou muitas vezes naquelas horas, naquele dia. Então fica aqui, o olhar apurado que é necessário. Comece esse exercício interno. Comece a refletir isso. Se eu estou fazendo alianças, fazendo parcerias com pessoas que são coniventes com as coisas que fazem sentido para minha construção. São valores. Para mim, né? Se eu sou uma pessoa justa e honesta e faço uma parceria com uma pessoa com valores totalmente contrários ao que eu acredito, eu não vou conseguir estar nesse ambiente. Eu vou estar corrompendo esse lugar. A minha alma grita. Aí surge doença, dor. Então, de repente a pessoa fala assim, não estou entendendo, eu não consigo ir trabalhar, o mal-estar, aquela luta. Isso. Observe os ambientes que você tem estado. Muitas vezes fala assim, mas é fácil falar, eu não tenho escolha. Bom, a gente vai falar de escolha. Muitas vezes você tem que dar realmente tempo num trampolim de transição, mas você não é enjaulado, não é obrigado a estar ali a vida inteira. Mas aí entra novamente o merecimento, a coragem, a mudança, a preparação para que essa mudança aconteça. E muitas vezes, né, Flávia, as pessoas pensam que precisa ser uma coisa gritante, instantânea, e na verdade isso não é real. Pequenos exercícios, aí de novo a gente voltando nos detalhes, sim, né? Pequenos exercícios diários para você ir se fortalecendo, né? 1 minuto antes de dormir, 1 minuto ao acordar, antes de levantar da cama, né? Prestar atenção nos seus pensamentos. Eu tenho falado isso muito com as meninas na mentoria. Maravilhoso. Né? O que você pensa assim que você abre o olho? Isso. Você já sai correndo ali, ou você dá aquela respirada ali 1 minuto? Porque o dia te engole, isso é fato. Não adianta, né? Você pôs o pé no chão, já tem tarefa, já tem um monte de coisa. Então, a importância desses detalhes, isso, né? Olhar para esses detalhes. E você falou uma coisa muito importante também, o poder da presença nos relacionamentos. Isso é um detalhe extremamente importante.
A gente vai falar isso no sucesso. Muito bom, muito eu vou bom. listar algumas, eu trouxe para a gente poder ter alguns pontos de referência, né? Eu gostaria de falar isso também. E amarrar também, não conceitos abstratos somente, mas a gente trazer para uma prática na realidade, porque isso que vai ser, né, um controle de modificação, né, de um dia para o outro. Então, é igual quando a gente assume mudanças físicas. Eu falo, não adianta você ter uma saúde maravilhosa do corpo com uma alma anêmica, né, ou sem recursos, né, intelectuais, ou sem outras partes da vida, as outras áreas da vida estarem em extremo desequilíbrio. Então, esse que eu gosto muito de falar desse lugar da manutenção, né, dessas áreas da vida, que você tem que acessar num lugar de equilíbrio, que algumas vezes você vai realmente, é impossível estar tudo equilibrado? Sim. Porque você, por dar tempo e atenção mais a uma área, obviamente outras ficam um pouco aquém. Porém, não serem extremadas essas diferenças, né? O cuidado mental, você falou, isso hoje é fundamental. Quando você falou da qualidade dos pensamentos, às vezes a gente nem nota que tipo de pensamento está sendo recorrente. E aí é um ótimo exercício. Aquele pensamento que está sendo mais recorrente é o que precisa ser urgentemente analisado. Por isso, o mapeamento, a escrita é potente. Você precisa de um caderno e uma caneta. Sim. A sua transformação começa aí. Você precisa de referências como podcasts potentes, mulheres admiráveis. Isso. Você precisa de pessoas que apoiem esse seu lugar para a sanidade. A saúde mental hoje para a gente ela é fundamental. Né? Tanto peso e qualidade que a gente tem que ter, quanto a saúde física. E onde que eu tenho alimentado e sustentado esses lugares? Então, quando eu falo, por exemplo, de ampliar esses lugares, eu gosto muito de trazer a questão do olhar apurado como consequência dessa minha aliança comigo, de melhora, de presença e atitude, e a partir daí, o que modifica na minha vida que vai afetar meus relacionamentos, minha vida em termos de equilíbrio pessoal e externo, no que eu faço, porque eu vou chegar, como que eu estou chegando nesse trabalho? Como que eu crio? Como eu sou estratégica? Como eu cuido das minhas finanças se eu estou completamente desajustada internamente? Então, esse olhar apurado ele vai trazer uma leitura ampliada da realidade. Olha só, mulher admirável, ela já está respondendo a minha próxima pergunta, hein? Olha como é que essa mulher é antenada, porque a minha próxima pergunta ia ser exatamente essa. Como que esse olhar para os detalhes pode impactar positivamente nas tomadas de decisões dessa mulher empreendedora? Você já começou a falar aí, né? Eu acredito demais em referências, em ampliação de repertório, e a base sempre que foi da minha busca era realmente a educação. A educação para tudo, Samantha. A educação no seu trato ao falar com o outro, a educação no olhar que você dedica no momento que você está com o outro. Óbvio, tem horas que você tem que ser, até vou falar em relação à liderança também. A liderança começa com a liderança de si. A gente não está falando disso? Sim. Então, eu posso ser a minha equipe completa. Então, a minha liderança ali, eu tenho que estar afinada. Se ela está desajustada, desmorona. Né? Então, essa liderança, ela vem desse lugar também que a gente vai voltar sempre, do cuidado, do respeito, do que eu consigo estar inteira ali, né? Em toda essa os nossos desafios, como que eu posso estar ali. Né? A gente também vai falar de desafio. Mas esse lugar, né, que inevitavelmente impacta positivamente, né, os negócios, vem das nossas tomadas de decisão. Isso. E eu gosto muito de falar disso, porque a tomada de decisão, ela só é possível num cenário que tenha aquela calmaria. E a gente não tem calmaria, a gente tem turbilhões.
Então, como que essa tomada de decisão, em que ela se baseia? Né? A gente é muito imediatista, é muito pelo impulso e depois fica se cobrando o que deu errado. Né? Isso vale para não só contratações, compras, escolhas, né, de lugares onde até eu vou estar colocando o meu negócio, ou se eu tenho uma estrutura física, né? Em relação a, principalmente a gente vai entrar nisso também, a parte financeira, que é muito pesada para a mulher, mas a tomar de decisão eu gosto muito de dar também uma referência linda. A filosofia apoia muito hoje a questão do desenvolvimento interno que a gente está falando. Para eu ter um equilíbrio de tomada de decisão, eu tenho que ir para esse lugar. E tem muitos filósofos, têm hoje um acesso muito mais transparente a quantidades extraordinárias de conteúdos valiosos que você pode lançar mão, gratuitos. É o que eu escolho. Minha tomada de decisão, ele não está apoiado nas minhas escolhas, nas pequenas escolhas, vai repercutir. Isso. Então, eu tenho uma série. Se você for pelo Google, o que você tem feito com esse tempo? Então, eu vou fazer com que essas referências, elas façam com que essa melhora interna impacte nas minhas escolhas ali desses conteúdos que vão impactar na minha forma de pensamento, ao invés de eu ficar pensando pensamentos circulares, negativos, eu vou ter uma forma de pensamento de construção, pensamentos que elucidam, formas às vezes também que hoje é muito, né, focado em grandes empresas, um dos grandes skills, os soft skills para as pessoas que é, né, nato do ser humano e durante a educação muitas vezes a gente abafa isso, que é a criatividade. Para todo negócio, sucesso, para as relações, eu preciso de criatividade. Onde eu busco isso? Nas minhas referências, nos recursos que eu alavanco. Então, o que eu tenho feito, né? Mas eu tô tão cansado, eu preciso descansar, sim. Mas até no descanso, sua prática pode ser com escolhas, né, mais elevadas, nobres. Não é de dinheiro que eu tô falando. Eu tô falando de questões de nobreza da alma, de qualidade do que você escuta e do que você vê. Então, eu deixo uma referência que impacta muito na minha vida, né? Na filosofia, nós temos uma filósofa brasileira, a professora Lucilena Galvão. É uma bandeira que eu divulgo para todas as mulheres, né? Tem um canal do YouTube que é a Nova Acrópole, maravilhoso. Milhões de palestras gratuitas, fica aí, né? A dica, a referência. E ali você tem esse lugar de busca da sua possibilidade de construção e tomar de decisão. Então, a tomada de decisão vem do lugar de quê? Da inteligência. Inteligência vem da palavra intellegere, que é do latim, que é escolher entre. E eu tenho esse lugar de escolha entre coisas, mas principalmente a minha escolha ela vai estar baseada na maior das inteligências. Você sabe qual que é? Conta pra nós, qual que é? A nossa identidade. Eu sabendo quem eu sou, eu faço escolhas assertivas, eu tomo decisões, eu impacto no mundo interior e eu faço negócios de sucesso, porque eu faço alianças muito positivas, eu faço parcerias concretas e verdadeiras e eu vou estar ali inteira com a entrega com o cliente, com a questão do meu planejamento, das minhas estratégias e vou ter tempo para ser criativa, porque eu fui nessa busca. Sensacional. Eu avisei que essa mulher ia ser incrível, eu falei para vocês. Então, enquanto a Flávia toma uma aguinha aqui, né, toma um fôlego, porque tá maravilhoso, eu quero agradecer às nossas patrocinadoras. A Clínica da Plástica, maravilhosa. Vocês vão ver aqui, o @ da clínica vai estar aqui embaixo para vocês verem.
A Afrodite Salão de Beleza, que faz os meus cachos, a querida Tereza, que nos acompanhou no semestre passado e continua conosco, e a querida Cleide Clélia, da Livraria Novos Rumos. Vocês vão ver aqui o @ e provavelmente aqui em cima, em algum lugar, vocês vão ver o QR Code de todas elas. Então, por favor, entrem, conheçam, compartilhem aí, tá? E compartilhem também esse conteúdo para outras mulheres, certo? Porque é muito importante que a gente faça isso. Muitas vezes você fala assim, eu não tenho condições financeiras de ajudar ninguém. Você já pensou que um conteúdo que você divulga, você pode salvar uma vida? Pensa nisso. Então, muitas vezes você tem na mão um clique que você dá, uma curtida, um compartilhamento, né? Que você faz um comentário, isso pode salvar uma vida, certo? Então eu conto com você, mulher admirável, para fazer isso aí, tá bom? Então vamos lá, Flávia, tá sensacional. Tô amando tá É bom aqui. que tá todo mundo vendo meu olhar assim, né? Brilhando por você. É recíproco, viu? Fico muito feliz. Fantástico. E você falou aí da questão, um pouquinho, né, dessa coisa das boas tomadas de decisão. E como é que esse olhar para os detalhes também pode impactar na satisfação do cliente? Maravilha. Atenção dos detalhes. E lembrando que a gente está falando de detalhe aqui, sempre começando partindo da gente, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa está muito... por exemplo, eu sou dona de uma loja de roupa. Eu presto atenção em todos os detalhes ali. Eu presto atenção nos cortes, nisso, naquilo. E às vezes estou prestando atenção se o meu funcionário está sendo educado ou não. Mas em mim eu não estou prestando atenção, né? Aham. Como está a minha tratativa comigo quando eu não vendo. Quando o fechamento do mês não é aquilo que eu gostaria. Como é que... E aí isso impacta no cliente, né? Então, como que esses detalhes também podem impactar na satisfação do cliente, Flávia? Como a gente está falando sobre construção, né? E eu falo, você pode estar, assim, vivenciando, né, experiências que te transportam para um lugar muito externo de você. Então, você é uma realizadora, você executa, você até tem sucesso. Mas muitas vezes a gente tem que pensar nesse preço desse sucesso. E muitas vezes a gente tem que pensar nesse equilíbrio mesmo entre esses universos diferentes. Eu vou chegar na questão da satisfação do cliente, porque começa pelo próprio você cliente, né? Você é seu cliente, primeiramente. E você tem situações antes de ter o seu negócio, a gente claramente sabe quando é bem recebida, quando é olhada, quando é bem tratada e quando é invisível. Uma das experiências mais dolorosas para o ser humano é esse momento da invisibilidade, né? Além da perda do cliente naquele momento, ele vai ser o maior divulgador negativo da história da sua loja, do seu negócio, do seu serviço, do seu trabalho, porque essa falta de presença e atenção, né, ela vem desse lugar, das vezes até a própria pessoa. Por que tudo começa nesse lugar da educação e do cuidado? Porque às vezes eu estou tão negligenciada comigo mesmo que eu sou reflexo fora daquilo que eu estou fazendo comigo. Sim. Então, às vezes, nem é notado. Por isso que eu falei a necessidade, como diz Platão, uma vida sem ser observada não vale a pena ser vivida. Então, a gente sempre, esses minutos que eu observo no final do dia, nos meus pensamentos, no início do dia, serão fundamentais para como eu vou impactar nos relacionamentos. Então, a satisfação do cliente, após esse momento de autoconsciência, de percepção, uma palavra hoje assim em voga, perceber. Eu percebo o meu entorno, mas a partir do quem eu sou. Eu vejo a partir daquilo que eu construo. A minha fatia de mundo, a minha interpretação, ela é única. Por isso que chega a ser um milagre as nossas, né, interfaces de comunicação. Porque são universos completamente diferentes que se comunicam. Sim. Com visões de mundo, experiências. Só que eu posso criar critérios que são baseados no humano que vão repercutir positivamente em qualquer negócio.
que é exatamente, eu até fiz uma relaçãozinha aqui pra gente. Ao relacionar com o meu público, né, eu vou ter essa identificação dos valores, da necessidade que esse cliente precisa. Então, prioritariamente, eu vou ter uma valorização, né, desse cliente em relação à expectativa do que é que eu fiz ali criar. Uma das coisas muito simples, às vezes, é quando você recebe uma pessoa, chamá-la pelo nome. São gestos simples. Não é flor, não é... Entendeu? Você não dá um adjetivo. Cumprimente educadamente, veja, né, o grau de distância, porque tem gente que gosta de ser colocada com, né, um tratamento mais formal, né? A gente não precisa, é da nossa natureza mais afetiva, né? Latina, brasileira, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa informalidade, né? Muitas vezes perde mesmo clientes com esse lugar de você nem saber o nome, isso é o mínimo, ser tratado, né? Às vezes é por você, senhora, isso é a base da comunicação. Eu vejo um grande despreparo de negócios extraordinários que estruturalmente são um sucesso e fecham as portas. Por quê? Na parte de relacionamento de pessoas, de tratamento, não tem um treinamento, né? Eu passei mais de 10 anos da minha vida, né? Com negócios, com lojas, eu tinha meus empreendimentos e eu fazia os treinamentos da equipe. Então, eu ia atrás desse lugar sensível, educado e humano, de uma liderança muito desafiadora, que é uma liderança humanizada, que exige muito da gente, de poder resgatar esses lugares. Do que é um atendimento premium, esse atendimento que faz diferença e que você consegue não tirar a identidade das pessoas, mas lapidar o olhar. Novamente, eu vou apurar o olhar da minha equipe para que ela esteja muito mais preparada para lidar com o meu público. A minha equipe, continuando aquele caso, pode ser o eu como equipe, podem ser 2 pessoas, equipes de 5, 10, tamanho que for, mas eu vou estar lidando nesse contexto, né, com uma modificação desse olhar a partir da criação de um ambiente saudável, agradável, como que está equilibrado emocionalmente, porque sempre vão ter altos e baixos, os desafios após a próxima pergunta até sobre isso, esses desafios de lidar com as equipes que muitas vezes você está num ponto super equilibrado e vem um olho do furacão para te dar esse desafio e falar, opa, o que é que estão querendo de mim agora, né? Então eu tenho que sair com a criatividade, onde que eu vou buscar? Repertório, recursos, no meu equilíbrio, porque se eu estou à frente, seja eu comigo mesmo ou de uma equipe, do meu negócio, eu tenho que estar ali com os meus alicerces em dia. Uhum. Aproveita e conta pra gente um desafio, então, que você passou e que você viu que foi crucial para você ter esse olhar para os detalhes. Conta aí pra gente. Eu tenho muitos casos interessantes nas jornadas, né? Assim, com treinamento de equipe, né? Com a questão também da confiança. E eu passei por alguns desafios, assim, humanos. Hoje é muito interessante a questão o cuidado que temos que ter até com a questão de persuasão e manipulação, em tudo. Isso em venda, em marketing, né? Na própria apresentação pessoal. Então, isso entra em relacionamentos. Então, muitas vezes você pode contratar uma pessoa, né, com características afins, passa nos testes, faz uns testes, mas você precisa de um tempo para estar ajustando. Por isso que a gente tem que estar presente. Temos de estar atenta, olhar apurado sempre sobre si, sobre a realidade e as circunstâncias. E numa das contratações, infelizmente, eu fui descobrindo certos valores que não eram compatíveis. Infelizmente, a pessoa manipulava a parte financeira, tinha uma manipulação da equipe em termos de pressão e medo, e eu estava num lugar muito sensível, porque eu era uma liderança humanizada, e
diante de mim parecia ser uma liderança compatível e na minha ausência, porque eu estava na atuação estratégica em outros lugares, invertiam-se os papéis internos. Então tinha uma pressão, eu vi que a minha equipe começou a cair o rendimento, a gente não conseguiu o mesmo resultado, o sucesso foi assim, inevitável, ele abala, porque a pessoa que usa de uma persuasão manipulativa, ela mostra algo, ela convence do que não é, faz aquela máscara, um perigo hoje realmente nos convívios, nos relacionamentos, né? Muitas vezes pode ser intencional ou não. Se é intencional, né, há uma maldade aí por trás, né, há uma intencionalidade de tirar proveito, né, e de prejudicar o próprio grupo. Agora, se ela, às vezes que a gente falou, se o holofote é completamente fora dela, ela acha que ela é aquilo. Então, às vezes é até inconsciente. Sim. Então, um dos meus grandes desafios sempre foi estar atenta, presente, olhar realmente as atitudes. Olha ali, a pessoa repete. Se é um caso isolado, é um erro, por falta de conhecimento, você interfere. Se é um caso com você, nas suas atitudes ou na sua equipe, repetidamente, recorrente, aí você realmente vai ver que há uma intencionalidade, de fato, de prejudicar, de desmontar a equipe. Você vai ter aí, se não for, né, esse olhar apurado, atento, né, se ele não tiver uma intervenção rápida, vai realmente repercutir muito negativamente nos seus resultados. Então, eu tive que fazer uma modificação, na época com uma gerente, né, que foi um grande desafio, porque aparentemente era dos sonhos, e por trás das cortinas, né, usava de atitudes e valores que não eram compatíveis com a própria ideologia, a missão, os valores da empresa, ficar alinhado com isso. Quem está com você tem que estar abraçado com esses lugares que você constrói e acredita. E aí eu tive esse grande, né, desafio transformador, né, de ter de expor um caso mesmo de desonestidade, infelizmente, de uma atuação que negligenciava a liberdade do grupo, porque a impunha com medo. Imagina, é completamente contrário. Você tem regras, você tem metas, você tem uma pressão. Todo negócio para funcionar não ele tem que atingir, né? Ele tem realmente aqueles momentos tensos. Sim. Mas essa tensão, como ela é trabalhada? Essa é a grande diferença. Então, foram muitos casos, né? Casos com clientes, né? Por exemplo, você ler psicologicamente, olha que interessante. Você ter um cuidado, até por isso que a importância da terapia, de você se conhecer, da inteligência emocional, né? As nossas inteligências, elas trabalham a nosso favor. Só que eu tenho que ir atrás delas, eu tenho que ir lá e investigar, estudar e conhecer esse lugar, né? Senão eu vou andar com venda nos olhos. Sim. Né? Eu vou tentar, vou experimentando, acerto e erro, é muito mais, né, longo esse caminho, doloroso e muitas vezes não te dá resultado. Então, por exemplo, eu falo muito, a sua liderança de si e, no caso de uma equipe, né, ela vai estar intrinsecamente ligada à sua voz de retórica narrativa, né, do que você realmente usa e acredita. Então, se você tiver esse alinhamento e não passar despercebido pelos acontecimentos repetitivos, você vai estar muito mais preparada para lidar com esses desafios e com criação de estratégias de superação. Sensacional. Agora vamos a uma perguntinha de advogado do diabo.
que eu adoro fazer de vez em quando aqui no podcast. Flávia, a gente sabe que você aí lida com muitos negócios, né? Sim. Você já falou do Fofa-se, tem o Iluminare, você, né, as mentorias. Você é embaixadora, né, do Mulheres que Despertam Juntas, que é um grupo de mulheres maravilhoso. Silvana tá vendo a gente aí, gratidão. Meninas do Mulheres, né, que Despertam Juntas. E você tem outros projetos, né? Você tem o KP e tudo. Sim. Então, você tá envolvida sempre com muitas mulheres. Sim, né? Exatamente. E a gente tá falando aqui dos detalhes. A gente sabe que não é sempre que a gente percebe os detalhes, não é verdade? Às vezes o detalhe de uma tratativa ou da ausência de uma tratativa, né? Às vezes acontece. Me conta... Como é que a gente faz quando a gente percebe que perdeu aquele detalhe ou que perdeu aquela tratativa? Eu costumo dizer que a gente tem muita dificuldade de se auto-perdoar, né? Então, eu acredito que o auto-perdão é a primeira coisa. Mas você, que está aí na lida com tantas mulheres, como é que você vê isso e o que você faz para lidar com essa... Poxa, isso aqui eu perdi. Né? Nós mulheres temos o hábito de ficar nos autoflagelando. Exato. Um tempão, ai, minha culpa. Mas, enfim, como que você lida com isso e como que você passa esse processo? Eu adorei esse tema, eu acho que ele é fundamental, né? Essencial para estar nos debates, para estar, né, nesse lugar de um assunto que ele é necessário ser, né, não só aprofundado, mas difundido mesmo. A nossa carga, ela é historicamente, socioculturalmente, né, devido a esses lugares que eu falei, das responsabilidades que a gente carrega mais, dos lugares que as mulheres, né, se julgam ter que, né, a gente ocupa esses lugares que acabam nos enfraquecendo, não nos fortalecem, porque eu vou estar mais distante de mim do que próxima, por isso que acontecem esses casos. Quanto mais distante de mim, porque eu aceitei tudo que foi proposto, sem ter uma escolha assertiva, sem estar comigo, eu vou distanciando desse lugar, por isso que eu vou para esse lugar do julgamento, da crítica, do desmerecimento, do não, né, de não estar capaz, né, não ser capaz de realizar algo, ou duvidar. De me sentir culpada o tempo todo, né? A culpa é um dos grandes, né, eu falo que é uma caixinha que fica guardada lá, e a gente, às vezes, entra nela e fica lá. Você se tranca lá dentro, né? Então, o lugar de desconstrução. Como que eu desconstruo isso? É uma palavra forte. E hoje a gente é bombardeado por muita coisa. A gente está falando sobre negócios, sobre quem você, né, põe como referência, quem você constrói ali para estar atendendo o seu cliente, como que é o seu ambiente, como que você lida com o seu pós-venda, né? Porque todo o processo, a tecnologia que eu escolho, né? A própria forma que eu vou estar fidelizando ou não o cliente, que vai me indicar, que vai me divulgar, ou ao contrário, essa experiência do invisível que vai fazer o movimento contrário. Então, todos esses lugares que a gente está conversando, que fazem parte do impacto externo, ele vem desse lugar que eu estou preparada de estar presa dentro dessa caixinha da culpa, da capacidade de ser possível realizar ou não. Tudo que ali eu realmente acreditar vai impactar em todas as minhas ações e escolhas fora. É incrível. E a gente passa dias e dias, semanas, às vezes anos desatenta. Sim. Sem essa consciência, eu falo, nem que seja os últimos anos, se eu tiver um pouco de consciência em algum momento da minha vida, já valeu viver. Então, por que eu tô falando da desconstrução? Porque nós carregamos, para poder passar por isso tudo, para ocupar esse lugar que é meu, para ser algo que realmente tem uma identidade, que é a maior das nossas inteligências, fechando o gancho do que foi dito,
eu tenho que fazer muitas desconstruções. Desconstruções da desvalorização, todo o nosso percurso feminino, da mulher, histórico, sociocultural, ele vem, né, respaldando essa culpa. Então, ela não está aí por acaso. Não fui eu que criei. Eu simplesmente alimento porque ela está lá. E eu continuo nesse grande esforço de tentar enxergar sem esses véus sociais, culturais, históricos, para poder chegar a um lugar de maior verdade comigo. Então, quando você fala, né, sobre esse lugar, né, eu penso muito nessa busca diária, né, dos desafios, das superações, que eu tento me olhar, né? Não, isso óbvio acontece com todas nós. Tem dias que eu estou ótima, tem dias que eu vou estar também nesse lugar de dúvida, sim, tem dia que eu vou estar, né, pensando se eu dou conta também, porque a mente já joga a gente nesse lugar e é recorrente. Eu falo que a mente é demente, mente, por isso ela se chama mente, porque ela mente pra gente. Adorei. Então, todos os nossos movimentos, falam assim, mas parece uma linguagem distante, filosofa muito, quer que eu mergulhe. Mas é um mergulho. E é a desconstrução porque você nunca fez. Exatamente. Às vezes você vai começar com esse pequeno passo, de ouvir esse podcast que a gente sugeriu no meio do caminho. Isso. Né? A sua atuação elucidada, fora dessa ilusão das caixinhas fechadas e já compartimentalizadas, o nosso acesso a esses lugares é uma visita extremamente íntima, particular de cada um. Então, quando você fala sobre esses lugares, eu queria falar sobre os desafios de estar presente na sua própria vida. É a questão hoje, qual que é a maior questão? É o foco. O que mais se fala hoje é isso, a desatenção, não tem foco. Ninguém prende a atenção de ninguém. Isso que a gente está fazendo aqui é extraordinário, porque normalmente a gente tem 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Você adivinhou, né? Que a gente já está sem minuto nenhum. Olha, pois é. Então, eu queria falar isso. Como que eu estou lidando com esse desafio da minha desatenção? Eu tenho olhado para as pessoas, eu tenho estado presente. O meu olhar para outra pessoa, ele realmente está só naquele momento sendo um olhar para conseguir algo, ou eu estou esperando meu tempo de intervir, ou eu também estou oferecendo que a raridade hoje em dia de uma escuta real. A escuta, que é uma escuta assertiva, que muitas vezes hoje a única coisa que a pessoa precisa é ser escutada, né? Então eu queria fechar essa parte nossa dos desafios da comunicação, de sermos universo, trazendo a referência desse livro, né, da Maria Martins. Maravilhoso. Sou muito fã, é uma artista extraordinária do século XX, principalmente suas obras têm grande atuação na década de 40 e 50. A minha referência para vocês, mulheres admiráveis, vai ser esse presente para vocês também. Aguçem a curiosidade, aguçem esse lugar de proposta, de modificação de si. Por que eu trouxe a Maria Martins? Uma mulher, eu fui para São Paulo, Samantha, para a grande retrospectiva dela, todas as esculturas, décadas de trabalho, é uma mulher que marcou sua época. Eu tenho que buscar isso, uma mulher extraordinária, uma mulher admirável. Eu quero no meu caminho, para minha mente pensar e criar recursos nesses lugares. Isso. E aqui essa obra é muito impactante, tá? Eu até marquei aqui, ó, se você quiser abrir. Vamos abrir. O amarelinho ou o azulzinho? Vai ser isso, a escultura inteira. Abre isso. Aí pode passar mais uma página. Isso, tá aí. Aqui. Essa escultura ela é fortíssima. Somos nós, com o nosso cliente, com o meu interlocutor, seja pessoal, seja eu mesmo, ou quando eu for atender no meu negócio. Uhum. O que você vê? Você vê uma construção que te dá uma inquietude. Você vê uma construção que te dá até um mal-estar. Por quê? Alguém está conseguindo comunicar?
Olha isso, essa escultura chama O Impossível. O que eu falo, eu acho que o outro entende. O outro não entendeu absolutamente nada. Então, você cria no mundo o quê? Ruídos. Então, eu quero deixar como um presente para fechar essa nossa conversa, essa escultura linda da Maria Martins, uma mulher encantadora na sua potência do feminino, do movimento surrealista, que é esse que conecta com o inconsciente. E eu quero deixar esse lugar como uma forma de trazer esse movimento que a gente falou hoje. Para ter sucesso, eu vou me construir e eu vou buscar repertório e recurso e apurar meu olhar. Então, esses são um dos lugares de apurar seu olhar. Obrigada. Ai, gratidão, querida. Nossa, hoje eu... Foi incrível. Sensacional, muita gratidão. Fala, por favor, onde as mulheres podem te encontrar, suas redes, né? Você tem aí vários projetos. Fala um pouquinho dos seus projetos para elas e onde elas podem te encontrar. Onde é que as mulheres admiráveis podem ir te abraçar de coração com coração, Flávia? Que maravilha, vai ser um prazer. A minha missão é essa: despertar olhares apurados através de repertórios, esses recursos que a gente pode acessar para a nossa beleza, nossa alma, que a nossa sensibilidade feminina possa vir a contribuir não só para a nossa construção pessoal, como, né, diretamente com todas as relações da nossa vida, no sucesso do nosso trabalho. Então, eu tenho o Instagram, né, que é o Fofa-se Flávia Bianchi. Hoje eu atuo em 4 frentes, que são as palestras. Se no seu negócio também você quer presentear suas clientes, eu monto talks, são pequenas apresentações com temas direcionados, por exemplo, temas sobre, né, qualquer dor feminina ou temas comemorativos. Eu estou também em eventos levando uma palavra que possa agregar de forma ao seu negócio. Tenho consultorias em empresas, como aqui a da Plástica. Muito prazer estar num espaço de muita ética, um espaço que eu acredito e vem, né, contribuir com os meus valores. Uma querida parceira. Parceira, né, mulheres que eu admiro. Parceiras prazer. Maravilhosas. Então, consultorias em clínicas especiais, né, de cirurgias plásticas, e com a minha mentoria, seja em grupo, seja individual, que é a Iluminare, para essa sua identidade ser, né, iluminada nos caminhos que você possa identificar essas fontes, que eu trabalho com filosofia, na parte de história, poesia, e trago um repertório internacional para fazer parte da sua história. Então, um prazer ter, né, esse momento que você abriu com tanto carinho para receber, né, as minhas verdades que eu acredito compartilhadas. Não são verdades absolutas, são verdades para serem construídas com mulheres realmente admiráveis. Isso, gratidão, minha querida, mais uma vez, por você ter aceitado esse convite num mês tão especial para nós. Estou muito feliz. Né? Um mês que nós precisamos aprender a perpetuar para todos os meses do ano. E quem quiser nos abraçar, também as empreendedoras, nos procure nos grupos de empreendedorismo feminino, como, né, as mulheres que despertam juntos. Será um prazer recebê-las lá. Estaremos lá, né, Flávia? Estaremos lá, de coração para coração. Isso. Mulher admirável, gratidão por você ter ficado conosco até agora. Meu nome é Samantha Carvalho. Meu @ é Samantha Carvalho Terapeuta. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te tocado aí profundamente, né? Esse podcast foi mais longo do que os outros que a gente tem o hábito de fazer, mas essa mulher, ela vai falando, ela vai encantando cada vez mais a gente, e você vai ver que todas as mulheres que vão vir aqui a partir de agora é assim, vão ser podcasts mais longos, mais profundos, porque é sobre isso, né? É sobre você construir a sua história, protagonizar a sua história, e eu tô aqui para te dar a mão e para te ajudar a fazer a diferença na sua vida, para contribuir com você, para que você tenha repertório emocional, estratégia emocional para construir a sua história, certo? Gratidão, um beijo, um abraço de coração com coração para você, e até o nosso próximo episódio. Fala, Mulher Admirável.